Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrei, a ti e esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adianta-se a sombra de 10 graus, ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra diante de 10 graus. Tal, porém, não acontece antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela leitura da tua palavra, por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração para estar transmitindo à tua igreja, ao teu povo, aos ouvintes, que esse alimento espiritual possa realmente nutrir nossas vidas, fazer diferença, fazer que possamos observar aquilo que tem que ser observado, colocar em prática aquilo que tem que ser praticado, para que possamos glorificar o teu santo nome. Eu me coloco nas tuas mãos como transmissor nesse momento, que o Senhor possa estar me usando na totalidade daquilo que o Senhor propôs no meu coração para estar transmitindo nesse momento. Ao Senhor, toda honra, toda glória, todos os louvores, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode estar se assentando. Irmãos, é um texto que conhecido de muitos e que chama mais atenção aqui é a respeito que ele recebeu uma palavra que ele iria morrer. É o que marca o texto, mas ele orou, virou para o canto, clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu, dando mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E a palavra fala que o rei Ezequias foi um rei, conforme ele citou no pedido aqui, ele era um rei totalmente temente a Deus, dependia do Senhor. E fala a palavra que ele era filho de um rei Acás, que foi um dos piores reis, um rei que não temeu a Deus, fez tudo que não poderia fazer, o seu pai fez. E ele, como rei, ele veio, mudou, né, restaurou o templo, colocou tudo em ordem. Esse era o currículo do rei Ezequias. E a palavra fala que ele governou, né, começou com 25 anos de idade. Ele, depois de 14 anos,
ele recebeu essa palavra que ele ia morrer. Né? 14 com 25, 39. É isso? Os matemáticos aí. Ele estava, vamos dizer, na flor da idade do seu reinado, o negócio estava bombando. E no capítulo anterior, fala que um rei vizinho, qual que era o rei? Tem um rei, o rei da Síria, estava cercado com 185 mil homens, né, o dobro mais ou menos de patrocínio, em soldados, fechando toda a sua cidade. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor, diz o texto aqui, que o Senhor mandou um anjo, e o anjo matou os 185 mil soldados. E ele pediu ao Senhor da sua enfermidade, e o texto que nós lemos antes de Isaías sair, Deus falou: Isaías, volta lá e fala que o clamor do rei foi ouvido. E eu vou dar mais 15 anos para ele viver. E ele fala aqui, põe a tua casa em dia que você vai morrer. Então, o rei Ezequias sabia que ele ia morrer, e o Senhor deu mais 15 anos. E qual que foi a prova que ele pediu para o Senhor? Como que você está falando, Isaías, que o Senhor vai me dar mais 15 anos? Aí ele falou, o sol, o relógio do rei Acás, que jeito que você quer? Para frente ou para trás? Ele falou, vou deixar que roda para trás, para que a prova seja maior. E aqui fala que o relógio retrocedeu 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Então esse era o contexto. Era um homem temente a Deus, buscava viver uma vida íntegra diante do Senhor, diante desses dois milagres. Qual que foi o primeiro milagre? Os 185 mil soldados que iriam invadir e tomar ele, a sua cidade, como posse, foram mortos, e o Senhor deu mais 15 anos de vida para com ele. Bacana? Imagina, você diante dessas duas vitórias, o Senhor matando seus inimigos e você tendo mais 10 anos, mais 15 anos de vida para viver de forma integral. Amém? Mas não é sobre isso que eu queria falar. Isso é só para a gente entender. Eu queria falar investindo nas próximas gerações. Geração, investindo nas próximas gerações. E é nesse texto que nós vamos observar para que nós possamos colocar em prática. Não é isso? Que o Márcio orou para que o Senhor possa dar uma palavra para que cada um de nós possamos colocar em prática no nome de Jesus. E vamos lá. O que nós podemos ver? Que o rei Ezequias viveu mais 15 anos e ele morreu. E diz o texto que o seu filho assumiu o reinado. E a gente, hoje, no Brasil, a gente fala muito o quê? Nepotismo. O que é o nepotismo? Você apadrinhar pessoas da família em cargos públicos onde você exerce autoridade. E aqui, Ezequias nomeou o seu filho Manassés, que reinou em seu lugar. Está no versículo 21. Ou seja, ele tornou rei no lugar de seu pai. Só que esse rei, Manassés, fez tudo o contrário
que o seu pai fazia. E era um homem temente a Deus, que buscava a Deus a sério, colocar as coisas de Deus em prática. O seu filho, Manassés, veio e bagunçou tudo. E vamos caminhar para a gente ver o que nós podemos aprender com a lição diante desse quadro, né, de Ezequias, né, da sua cura maravilhosa, e também dos 185 mil soldados mortos. Vamos ler em Crônicas, fala o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor e lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que foram feitos, pois o seu coração se exaltou, por isso houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. O que exaltou? O que aconteceu? Ezequias, diante desses dois milagres, não era para ficar o cara mais fino diante de Deus, mas ele se exaltou. Em Reis 20, 12 fala: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu trono, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que vieram em tua casa? Respondeu Ezequias: vieram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haver paz e segurança em meus dias. O que nós acabamos de ler? Que o rei Ezequias, depois desses milagres, alguém, né, o pessoal da Babilônia, ficaram sabendo que ele tinha sido enfermo, foi curado, foi visitar. E nós podemos ver aqui na fala que ele não, hora nenhuma, mencionou o poder de Deus na sua cura e no poder miraculoso de ter morrido 185 mil soldados. E ele recebeu essa palavra para a sua vida e para a sua segunda geração. E tudo aquilo que ele tinha trabalhado, corrido atrás dos seus bens, ia embora. E a sua geração tornaria eunucos da Babilônia. O que isso mostra? Que a nossa vida aqui é passageira. É tão rápido. Hoje já se faz 5 anos que o pastor Rubens partiu. Nossa vida é passageira. E é de geração em geração. O que nós temos feito para que nossa próxima geração
não seja amaldiçoada, como a geração de Ezequias, mas que nossa próxima geração seja abençoada para louvor da glória do Senhor. Temos que plantar para colher para louvor da glória do Senhor, no nome de Jesus. Versículo 21, já tinha lido. Descansou Ezequias com seus pais, a Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Erfizebá. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. E assim vai falando tudo que o rei Manassés fez. Tem uma coisa interessante aqui. Ele começou a reinar com 12 anos. Isso fala o texto? Reinou, versículo 21. Quantos anos que Deus deu para Ezequias? 15. O que é a matemática? Nos 15 anos, estava com um filho de 12, então teve 12 anos para ensinar o que era reto. Vai colocar, nem se era o propósito de Deus, coloca a tua casa em dia que você vai morrer. Então ele teve 12 anos para colocar a casa em dia e ele não colocou. Seu filho fez tudo o que era de errado, ele fez perante os olhos do Senhor. Então, o cuidado nós temos que observar. Vamos mais ainda. O que nós podemos? Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Jerusalém. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai havia destruído. Levantou altares de Baal. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um outro extremo. Afora, seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Em Jeremias, capítulo 15, a ira do Senhor derramou sobre eles e disse, porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saia. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dirás, assim diz o Senhor, o que é para a morte? Para a morte. O que é para a espada? Para a espada. O que é para a fome? Para a fome. E o que é para cativeiro? Para cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para arrastá-los, com aves dos céus e feras do campo para devorarem e destruírem. Ou seja, Deus, diante da liderança do Manassés, falou, ó, até Moisés e Samuel podem chegar perante mim e clamar que a ira minha pousou sobre esse povo. Minha preocupação, como que está nosso coração para nossa
futura geração, investindo na próxima geração. O que nós temos preocupado? Cada um de nós temos uma missão. E eu notei alguns heróis da palavra que teve missão clara. Qual foi a grande missão de Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Josué, introduzir o povo na terra prometida. Davi, unificar o reino de Israel. Salomão, construir o templo de Jerusalém. Neemias, restaurar os muros de Jerusalém. João Batista, preparar o caminho para ele se manifestasse, né, Jesus. Pedro, abrir a porta do evangelho a judeus e gentios. Paulo, levar o evangelho a todos os rincões da terra. E a nossa? Qual que é a nossa missão? Gênesis capítulo 18 diz assim, sobre Abraão: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e que tenha falado a seu respeito. Glória a Deus. Abraão, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e juízo. Abraão, nosso pai na fé. Amém? Mais um pouquinho de matemática. Vamos seguir o raciocínio para a gente não perder. Quantos anos Abraão tinha quando Isaac nasceu? 100. Depois eu até dei uma pesquisada, é isso mesmo, 100 anos. Quantos anos tinha Isaac quando se casou com Rebeca? 40. Quantos anos tinha Abraão quando Isaac casou? 140. Muito bem, Eli. Rebeca era estéril e orou por ela durante quanto tempo? 20. Quando os filhos Esaú e Jacó nasceram, quantos anos tinha Isaac? 60. E Abraão? 160. Com que idade Abraão morreu? 175. O que eu achei interessante, Abraão conviveu com seu neto quanto? 15. Quase acertou. O que eu quero mostrar? O que Deus falou para Abraão? Para ele sair de fora e olhar as estrelas do céu. As estrelas são muitas? Milhares. E assim como as estrelas do céu seria a geração de Abraão diante de uma mulher estéril. E vamos ver o que nós podemos observar. Com relacionamento de 15 anos apenas que Abraão teve com os netos. Isso reflete até os dias de hoje que nós somos descendentes de Abraão, filhos da fé. Isso chega até os dias de hoje e até os confins da terra. Ou seja, nós devemos tomar posse da palavra, mesmo que os seus olhos não verão as gerações futuras, mas isso vai ser para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, lição.
falar com Deus para nossas famílias. No texto que eu li, Deus falou, nem que Samuel e Moisés aparecer aqui em intercedência. E Samuel também, a gente fala de Samuel, tem muitas lições maravilhosas. Mas eu queria ressaltar uma negativa, para a gente tomar cuidado. Samuel capítulo 12. Nós temos que chegar na coisa boa, senão está ficando feio, não está? Samuel capítulo 12 diz assim, então disse Samuel a todo Israel, eis que estou envelhecendo e me aposento. Já estive diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunharei contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, se algo eu vou-lo restituir. Então disseram o povo, nunca nos defraudaste, nem nos oprimi, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Então disse ele, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. O que ele está falando aqui? Esmiuçando. Samuel, envelhecido, aposentando, vindo que ia morrer, chamou todo o povo. Falou, ó, durante meu tempo aqui, se eu defraudei alguém, se eu recebi algum suborno, para que o povo manifestasse que ele queria o quê? Restituir. Imagine se isso fosse nos dias de hoje. Todo político aí, no final do seu mandato, chamar o povo. Se alguém manifestar aqui com documento, eu vou devolver. Como Zaqueu, 10 vezes mais. E foi isso que Samuel fez. E não teve ninguém que apresentou algo que tinha sido prejudicado pelo Samuel. Mas vamos lá. No versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel diz, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Mas os filhos de Samuel não andaram pelos seus caminhos. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O que falou? Teus filhos não andaram pelos caminhos do Senhor. Misericórdia. Teve um sucesso ministerial? Teve. O rei Ezequias teve sucesso? Muito sucesso. Mas o que marca nessa palavra de hoje? Nós podemos ter maior sucesso, todas as conquistas da terra. Mas se nós não deixarmos um legado para nossos filhos biológicos ou espirituais, vai ficar marcado. Algo que não vai agradar as futuras gerações. Que tipo de pessoa você quer? Seja seus filhos, para quem não tem filho, netos, bisnetos, tataranetos. O povo não queria que os filhos de Samuel reinassem sobre eles, porque eram pessoas más. E tem um texto de Mateus que fala
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Imagina, lutar tanto, as maiores conquistas, para a gente deixar algo que não venha agradar nossos filhos, nossos netos. Tem pessoas que falam, a gente vê de vez em quando falando, os pregadores, que a igreja do primeiro mundo, os templos estão vazios, muitos templos estão sendo vendidos para boates, bares. E nós montamos um salão maravilhoso aqui. Se Jesus não voltar antes, como que vai ser daqui 50 anos? As cadeiras azuis duraram 35 anos. Como que vai ser se essas aqui durar 35 anos? O pessoal daqui 35 anos sentar nela, o que vai falar? Vai vir para adorar a Deus ou não? Depende de cada um de nós. Qual que é a semente boa para... Nossa, não fiz nada para minha família ainda. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste em seus dias, nos tempos antigos. Inculcará. E depois o salmista fala, ouvimos de nossos pais. Deixo uma tarefa aqui. Primeira, sentar com nossa família e ter esse, o que Deus tem feito? Marcinho, reúna a tua turma. Irson, cada um aqui. O que o Senhor tem feito? Ouvimos de nossos pais o que o Senhor tem feito na minha vida. Imagina, o netinho Rodrigo, ouvi do vovô Rodrigo, ó, o Senhor me abençoou nisso. Ele vai crescer sabendo, ó, existe um ser supremo que abençoou a vida do meu vovô. Ó, ouvindo nossos pais que contaram o que fizeste em seus dias nos tempos antigos. Sabe que a nossa descendência vai saber que nós oramos muito para ter salão? Estamos orando agora para ter as cadeiras. Né? Estamos sonhando com ar-condicionado. Né? Sonhando com estrutura para que você possa ter a alegria de convidar os seus amigos, seus vizinhos. Vamos cultuar Deus no domingo lá na comunidade. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Coisas que ouvimos e aprendemos de nossos pais nos costumes, não as encobriremos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. Falando. A gente conta. Eu não sei se vocês gostam, eu estou acompanhando, né, o desenrolar das eleições da Venezuela. E o Natan brinca, pai, mas você fica... Estou me freando. Por quê? Por que não sentar mais para falar das coisas de Deus? O que o Senhor tem feito na minha casa, no meu trabalho, no dia a dia. Né? Viajei aqui no Silene, quantas grandezas o Senhor fez.
nós vimos, não lembramos, vimos que tem rochas fendidas, onde uma encaixa na outra. E larga. Maravilhas do Senhor. Nós somos os influenciadores das próximas gerações. Se nós não encucarmos, o mundo vai encucar. Tem pesquisa que 50% dos jovens cristãos que vai para a universidade, 50%, desvia do caminho do Senhor. É muito. Mas nós temos que continuar inculcando na vida da futura geração. Amém? Apóstolo Pedro. Quem foi o apóstolo Pedro? Um homem que deu muito trabalho para Jesus, mas ele disse o seguinte: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, para que em toda a minha ausência também possais ter misericórdia destas coisas. Prestes a morrer. O que ele estava preocupado? Os ensinamentos de Jesus não fossem esquecidos. O que é a nossa preocupação? Eu falei assim, um tio, a pessoa falou que ela não tinha herdeiro, não deixou nenhum testamento. E quantas preocupações nós temos? Qual que é a preocupação principal que nós temos que deixar um legado para próximas gerações? Continue servindo ao Senhor. Detalhe, tem questão de pessoas pastorear pessoas. Tem outra pesquisa que a gente não consegue lidar bem com diferença de 20 anos de idade. Então, interessante, Marcinho, essa que eu ouvi. Cada um. Manter relacionamento duradouros com pessoas de 20 anos a mais ou a menos, para que você possa influenciar a palavra do Senhor. Nossos filhos não foram gerados para a morte. Os meus netos não foram gerados para a morte. Isso está nas suas mãos. Olha para as suas mãos aí. Para ser a futura geração, está nas minhas mãos. Para louvor da glória do Senhor. Fala para o irmão do lado. A futura geração está nas suas mãos. Está nas nossas mãos. Glória a Deus. Fala assim, viu, irmão? Vamos orar? Você quer orar? Para que essa palavra que me assustou possa te assustar? Não você correr para misericórdia, mas correr para fazer a diferença. E eu quero propor, aqueles que puderem, você não vai amassar sua testa agora para orar, né? A poltrona é macia. Aqueles que puderem se ajoelhar, nós vamos orar. Para que o Senhor possa nos dar condições de continuarmos influenciando as próximas gerações no nome de Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome. Nós nos colocamos de joelhos diante da tua presença nesta noite, diante desta palavra, que muitos dos reis, pessoas conquistaram, tiveram grande sucesso, mas esqueceu de colocar em ordem a sua casa. Quero que cada um que está aqui, Senhor,
diante do temor e tremor da tua presença. Nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós queremos influenciar nossos filhos carnais, nossos netos carnais, nossos filhos, netos, bisnetos espirituais, para que nós possamos, as futuras gerações, continuar nesse legado de tendo o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, para louvor da tua glória. Faça, Deus, diferença através de nossas vidas. Nós possamos receber essa palavra calorosa, que nos assusta um pouco, mas que nos deu vida ainda, e vida em abundância, para que possamos fazer a diferença para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Para o Senhor, receba essa palavra em nome de Jesus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas.